Senhor, 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 senhor. Eu mesmo de galo Sobre a experiência aqui que a gente teve com a Natália, foi em uma época assim da minha vida que foi o que eu mais precisava. Eu passei por alguns traumas, acredito que assim como muitas das mulheres que estão aqui com a gente também, e muitas das mulheres que ainda não encontraram esse grupo tão lindo que a gente tem, mas que a aula dela me ajudou muito, muito, muito com esses traumas. São coisas que eu ainda estou trabalhando com a terapia também, com a psicóloga, aqui do mesmo espaço, do movimento. Eu só tenho a agradecer esse movimento, que foi uma descoberta. Comecei a me descobrir. Eu vim através da minha filha. Geralmente a gente pensa que a gente que ensina os filhos, mas na verdade o meu foi o inverso. A minha que está me ensinando muita coisa e me fazendo com que eu resgate muita coisa na minha vida. Principalmente, eu acho que o eu mesmo. E para mim foi um divisor de águas, porque a partir desse encontro eu me conheci mais. Tem coisas assim que eu achava que eu não era capaz e eu faço hoje. E é aquela coisa que eu fico, parece que esperando a quinta-feira para vir aqui. Teve um dia até que não teve aula e parece que aquela semana para mim não estava completa. Esse encontro que nós temos aqui toda semana fez com que eu voltasse a enxergar para mim, para o meu ser, para mim como pessoa. Eu enfrentei uma doença recentemente, já faz um ano mais ou menos. Eu tive câncer de mama e eu simplesmente estava sem rumo da minha vida, sem expectativa em tudo, profissional. E aqui me trouxe a oportunidade de me enxergar como mulher, como mãe, como pessoa e retomar a minha vida. E coisas que eu nunca pensei que eu poderia ter como experiência através da dança, esse trabalho maravilhoso. Eu descobri uma nova pessoa em mim. E eu tenho muito a agradecer porque em poucos meses eu me sinto uma pessoa diferente e muito melhor do que a pessoa que eu entrei aqui na primeira vez.
que eu conheci e me apaixonei pela possibilidade de estar com essas diferentes mulheres, eu comecei a convidar todo mundo que eu conhecia. Então eu trouxe minha mãe, a minha prima e pessoas que eram muito importantes para mim. Algumas amigas também. E esse espaço foi importante para trabalhar questões que eu nem sabia que mexiam tanto comigo e que aqui no movimento, sem falar, o meu corpo falou por si só. E hoje eu me vejo uma outra mulher. Eu posso dizer que foi um espaço de renascimento, como mulher, como ser humano, como profissional. Eu sou descendente de índio, então parece que até isso vem trazendo essa parte terapêutica, questões que eu estou em busca de vários processos de cura. E isso daqui deu uma alavancada nisso. Eu estou estudando de novo, eu estou fazendo o curso de naturopatia, que é essa busca interior minha, que eu já gostava, e agora estou desenvolvendo isso. Eu acho que isso me ajudou demais mesmo nessa parte. E a questão emocional, então, parece que você se encontra nessa parte também. Eu achei que é mais terapia para mim, isso daqui. Que nem as meninas falam, nossa, eu não vejo a hora de chegar no dia e vir aqui. É exatamente isso que a gente pensa. Um trabalho foi, assim, do resgate da minha criança interior, né? Que eu parei de ser criança muito nova, né? E aí nesse trabalho eu percebi que eu podia dar mais atenção para minha criança interior. Aí comecei a olhar para isso, então foi um trabalho muito interessante para mim, muito gratificante. Dentro disso a gente foi se percebendo, foi tendo consciência de si. Eu sou a Natália, facilitadora desse processo integrativo. Minha proposta é trabalhar com mulheres, né? Eu vejo como uma missão mesmo, né? Eu venho de uma carreira acadêmica, estudando a questão da identidade, estudando cultura brasileira, processo de criação. Mas eu senti um chamado após o término das pesquisas para lidar com o mais humano que eu encontrava da dança, que são cuidar das memórias, cuidar dos desejos, dos sonhos. E as mulheres me tocaram muito, porque são corpos de muita renúncia, né? Que cuidam dos filhos, que cuidam das famílias e que pouco cuidam de si. E o convite com esse trabalho é trazer as mulheres para olhar para si, né? E essa dança integrativa, eu trabalho com os 4 elementos, com os centros de energia, com qualidade de movimento de uma dança contemporânea, trazendo um pouco das matrizes das danças brasileiras. Trabalhamos com tecidos, bastões, com amplitude de movimento, com a contenção, como esses movimentos trabalham as dinâmicas emocionais. Então é um percurso mesmo, um percurso de descoberta de si, de consciência do próprio percurso, da própria motricidade. Começamos a abrir o campo do inconsciente, o campo das memórias, dos aspectos simbólicos. E quando aflora o simbólico, aflora o mais genuíno de cada uma. E é um trabalho que eu pretendo desenvolver com muito cuidado, muito carinho, muito afinco, porque eu tenho visto histórias de vida de muita riqueza e que a dança possibilita vir à tona, trazer uma expressividade mais madura, mais consciente. Então esse é um convite a encontrar si mesmo por meio do próprio movimento. E ampliar para homens, ampliar para casais, ampliar para crianças, ampliar para as famílias, entendendo que a dança tem esse poder de tocar fundo, de emergir aquilo que às vezes a gente jamais teria condições de acolher, e aqui criar um ambiente de muita confiança, de muito respeito e de muita arte.
Podem brincar juntas, podem... ¿Cómo pretendo sentir si no me creo? ¿Cómo pretendo creer si no me amo? ¿Cómo pretendo amar si no me siento? Desde los cimientos de mi propio yo surjo. Desde la eternidad vengo. Tanto tiempo estuve inventándome y siempre estaba ahí. Desde el fondo de mí misma surjo. ¿Cómo pretendo sentir si no me creo? Desde el fondo de mí misma me estaba esperando. Soy el que siempre fui, pero no me veía. Soy quien siempre fui, pero no me oía.